A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo descreveu João. Deus seja louvado por esse dia, por essa oportunidade. Então aproveite o dia de hoje e faça diferente do que você fez ontem. Continue a buscar esta graça, esse poder que vem do Senhor. Continue a olhar somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então olhe para Jesus, siga o alvo e seja Jesus na vida de alguém, amém? Vamos lá, capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu vou ler do verso 1 ao verso 9, vou ler direto e depois nós vamos entrando falando aqui, amém? Vamos lá. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom, ou Cedron, né? Que de significado significa escuro. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes, fariseu, chegou a esse lugar com lanternas e tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procuras? Respondeu-lhe a Jesus, responderam: Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu: Jesus, eu sou. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que lhes disse: eu sou Jesus, estes recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procuras? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso é que a mim que buscas, deixai estes homens seguirem seus caminhos. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me destes. Amém? Deus seja louvado. Esse versículo 9 aqui que ele fala: isso aconteceu para que ele não perdesse nenhum daqueles que o Senhor deu. Está aqui no verso 12 do capítulo 17, onde ele fala que ele não perderia nenhum daqueles que o Senhor deu a ele, a não ser o traidor, aquele que veio como filho da perdição, para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir aquilo que foi falado pelos profetas. Então, Jesus aqui nesse capítulo 18, ele agora está ser entregue como sacrifício vicário. Por que o nome do lugar aqui onde Jesus vai é Cedron, ou significado escuro? Porque aqui está à noite. Essa armação aqui está à noite. No capítulo 13, Judas sai da mesa e vai apressadamente atrair Jesus. Ele vai lá vender Jesus por 30 moedas de prata para os judeus, porque os judeus procuravam situações, momento para prender Jesus, para matar Jesus. E Judas, já incutido no coração pelo Satanás de trair Jesus, Judas agora, no capítulo 13, Satanás entra em Judas, ali na mesa mesmo ele entra, e Judas sai apressado para trair Jesus. Ali Judas já sai possesso, né, pelo diabo para trair o nosso Senhor. E quando ele volta agora, ele volta já para entregar Jesus. Nos evangelhos sinóticos, você vai ver que no evangelho de Lucas, Judas vai falar assim, que aquele que ele beijasse no rosto, esse era quem eles deveriam prender. Ele chama Jesus de mestre, de rabi, né? E beija o rosto de Jesus. É tanto que Jesus fala que com um beijo ele trai o filho do homem, que com um beijo ele trai um amigo. Nos evangelhos sinóticos, quando a gente chegar nos evangelhos sinóticos, nós vamos ler também essa passagem novamente. Mas aqui, João claramente, ele vai falar alguns detalhes. Ele vai falar o nome do guarda, que Pedro vai tirar a orelha, que é Malco. Já nos evangelhos sinóticos não vai estar o nome. Então aqui vai ser bem mais profundo. Então Getsemane era o lugar da prensa, aonde aprensava o azeite. Então Jesus está no ambiente de pressão, está no ambiente de prensa. Jesus agora está sendo ali preparado. Jesus sobe ao Getsemane, né? Uns conhecem o lugar como Getsemane, lugar que Jesus vai estar orando. Ali Jesus vai suar sangue. Jesus vai estar em oração. E às vezes que Jesus está em oração, os discípulos vão dormir. Não vai estar em constante oração com Jesus. Um anjo aparece ali, vai fortalecer a Jesus, e Jesus vai continuar em oração. Se você ler ali os evangelhos, você vai ver, tem um pouco mais. É bom você ler esse capítulo junto com as referências que está aqui, ó. Mateus capítulo 26,
do 47 ao 56, Marcos 14, Lucas 22. Você vai ver nas referências. Geralmente as Bíblias têm aqui a referência em cima. E você vai ver, Jesus é traído e preso. É o momento que Jesus vai ser traído e vai ser preso. Então, o verso 2 diz assim: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentava frequentemente. Jesus se reunia ali com seus discípulos. Irmãos, eu ainda estou com a garganta muito puxando ainda, pelo que eu falei com vocês, que eu fiquei muito gripada nesses últimos dias. E a garganta não está 100%. Mas vai ficar. Você vê que eu estou falando e dou aquela puxada. Parece que a voz está falhando. Nesse versículo 2, o traidor conhecia o ambiente, irmãos. O traidor sempre conhece o ambiente, sempre vai conhecer o ambiente. Ele frequentava o ambiente, ele frequentava o lugar da oração. Jesus sempre subia ao monte das oliveiras para orar, o monte do lugar onde Jesus orava. Então, Judas sempre estava no lugar da oração. Então, para com esse negócio de dizer que a irmã te decepcionou, que o pastor te decepcionou, que fulano, que Bertano, que você foi perseguir. Irmãos, isso faz parte da vida do cristão. O traidor sempre vai estar no ambiente, porque ele vai frequentar constantemente. Satanás não vai usar pessoas que estão distantes, ele vai usar pessoas que estão dentro do ambiente. É por isso que é dentro do ambiente que sempre aparece a fofoca, é dentro do ambiente que tem a contenda, é dentro do ambiente que tem a invejosa, é dentro do ambiente que tem o caluniador, é dentro do ambiente que tem aquele que gosta de armar contenda, de armar cilada, fazer contenda entre irmãos. É dentro do ambiente. Pode ler o verso mais uma vez comigo aqui, o 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Era de conhecimento. Conhecia bem o ambiente. Os outros evangelhos vai dizer que Judas conhecia bem aquele lugar. Você está entendendo? E muitas vezes a gente fica essa meninice atualmente. Ai, que fulano, irmãos, temos que entender. A traição, a renúncia, a perda, a calúnia, vai fazer parte, infelizmente. Nós temos que ter essa maturidade. Depois que eu entendi que isso vai fazer parte da chamada, que pessoas vão invejar do ministério que Deus me confiou, que pessoas vão ter inveja de como Deus me usa, que pessoas vão ter raiva de como Deus me usa, que pessoas vão ter ódio do que Deus me chamou, que pessoas vão ter raiva de onde Deus me tirou, vai ficar com raiva daquilo que Deus me deu. Você está entendendo? Vai ter, irmãos, situações e emoções opostas e emoções a favor. E nós precisamos entender isso. Pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Frequentemente Judas estava no ambiente de oração, nas reuniões espirituais. Ei, minha querida, a contendeira não vai estar fora da reunião espiritual, não vai estar lá, dando glória a Deus, dando aleluia, sentada no altar, liderando cargos, vestida de mulher de ciclo de oração, vestida de esposa de pastor, vestida de pastora, vestida de... irmãos, vestido de pastor, vestido de presbítero, vestido de missionário, vai estar lá no ambiente, nas reuniões. Não acorda, ó. Você que está aí ainda parado no tempo, de cabeça, não pare por nada. Prossiga o alvo, siga o alvo, porque o resto, irmão, é Jesus que vai dar conta. O resto vai dar conta com Jesus. E você vai dar conta de você para Jesus. Então eu dou conta de mim, você dá conta de você, e esses aí dão conta de eles para Jesus. Então cada um vai se responsabilizar pela sua vida. Eis que cedo venho, trago comigo o meu galardão, para dar cada um segundo as suas obras. Então segue o alvo e trabalha, porque não temos tempo a perder, amém? Então, tendo Judas guiado, quem vai guiar aqui os soldados para prender Jesus? É Judas. Tem pessoas guiando, irmãs, outras para fazer o mal. Tem pessoas direcionando outras para fazer o mal. Tem pessoas que não podem botar a mão, mas guia, insinua, ensina, mostra o caminho para que as pessoas se levante contra outro. Aqui Judas está fazendo esse papel de Satanás, guiando os soldados para prender Jesus e os chefes dos sacerdotes, porque havia ali soldados enviados pelos chefes dos sacerdotes, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que tinham inveja. Todo esse contexto que você vai ver aqui é um contexto de inveja. Eles invejavam, eles não queriam perder a popularidade que eles estavam perdendo. O povo não ia mais para o templo, o povo ia atrás de Jesus. O povo já não ia mais atrás de João Batista, o povo ia atrás de Jesus. Então eles não tinham mais popularidade, eles não conseguiam mais enganar o povo. Então eles armaram, porque quando não conseguem continuar enganando, eles armam. É isso que eles fazem. Quando eles veem que tem alguém que vive a verdade, que está na verdade, eles querem parar. Então vamos lá. Verso 4. Entretanto, tendo Jesus plenamente conhecimento de tudo que viria sobre ele. Quando você começa a ter esse conhecimento, como Jesus já sabia.
Não, você não é Deus, entenda isso. Você não é Deus. Jesus já sabia de tudo que ia fazer. Mas vamos ver bem sincero. Tudo que vai acontecer, o Senhor mostra, irmãos. Quem tem ligação com o Senhor, quem tem uma vida de oração, uma vida de relacionamento, Deus mostra. Eu não sou pega de surpresa em algumas situações de jeito nenhum, porque Deus mostra antes. Deus, ele pode não escancarar, abrir claramente, mas ele mostra. E você precisa buscar em Deus esse discernimento para entender. Então Jesus já sabia que tudo aquilo era necessário. Por isso que nos evangelhos sinóticos você vai ver que Jesus orava várias vezes, mais de 3 vezes Jesus orou. E às vezes que Jesus ia orar, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus fala aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 61, diz assim, ó, e aconteceu que o Senhor voltando-se para Pedro, não, aqui é o momento que Pedro traz, deixa eu voltar aqui atrás, tá aqui atrás, achei, o verso 40 e 42 diz assim, ó, chegando ao lugar, Jesus instruiu, orai para que não venhais cair em tentação, verso 41, então se afastou deles a distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. É onde Jesus ora, né? Mas todavia seja feita a sua vontade. Verso 43. Foi então que apareceu um anjo e o encorajou. E em grande agonia orava. E ainda mais intensamente aconteceu, seu suor se transformou em gotas de sangue, porque Jesus estava em agonia, ele orava mais ainda. Assim que levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Olha só, e exortou-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais cair em tentação. Sabe qual é o momento que as pessoas têm caído? É o momento que tem se deixado a tristeza abater. É o momento que tem se deixado parar por situações difíceis. Esses últimos dias eu passei por um processo, sabe? Que estava quase entrando no meu coração uma tristeza, assim, ver algumas situações acontecendo. Meu coração começou a se entristecer e o Espírito Santo me alertou. O Espírito Santo me alertou, não deixe entrar no teu coração. Não deixe, se levante, não deixe. E Deus, pela misericórdia, usou uma pessoa que foi tremendamente usado por Deus para falar comigo, e eu compreendi o momento que eu estava vivendo e eu não poderia deixar aquela situação entrar no meu coração. Então não deixe essa tristeza entrar, não deixe esses ataques, essas acusações, esses fingimentos, essas coisas que estão acontecendo atualmente, essas contendas entrar no teu coração, para que você não caia em pecado, para que você não caia na tentação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas primeiro submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Então a gente precisa entender isso. Primeiro vem a submissão à vontade de Deus. Depois a gente consegue resistir ao diabo. Então não pare, minha irmã. Continue clamando a Deus. Assim que Jesus viu, Jesus perguntou quem eles procuravam. Quando Jesus disse, eu sou, eles caíram tudo para trás atônico, porque eu sou é o nome poderoso de Deus. Aleluia, o nosso Deus, ele é fiel, irmãos, ele é poderoso. E aí, Jesus mais uma vez vai perguntar para eles a quem procuras, e eles vão falar que é Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus vai falar, eu já disse que sou eu, e Jesus vai deixar estes homens seguirem em paz. Para quê? Para se cumprir o que Jesus falou, não perdi nenhum do que me deste, a não ser o filho da perdição. E aqui nós vamos ver que tudo isso está acontecendo no cenário à noite, tá? Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar, lá no Getsemane para orar, e a armação estava sendo preparada após Judas sair da mesa. Os sacerdotes religiosos ali, que queriam prender Jesus, aqueles governantes ali, que se sentiam ameaçados pela presença de Jesus, que já estava preparado, eles tiveram a oportunidade e foram prender Jesus. No meio daquele cenário todo, Judas vai beijar o rosto de Jesus e vai chamar ele de Rabi, e eles vão entender que era um sinal que Judas falou que daria para que Jesus fosse preso. Quando eles pegam para prender Jesus, Pedro vai tirar uma espada da cintura e vai desembanhar a espada e vai ferir Malco. Ele vai ferir. Pedro aqui, ele erra o alvo. Porque o propósito de Pedro aqui era acertar o pescoço de Malco mesmo e arrancar a cabeça fora, né? Aí a gente para entender, né? Pedro já tinha essa espada escondida interna, né? Dentro da sua roupa. Pedro já tinha esse alvo. Pedro já tinha um propósito. Qual é a espada que você anda guardando? Qual é a espada que você está carregando? Porque Pedro estava andando com Jesus, Pedro estava ouvindo os ensinamentos, Pedro estava ouvindo a palavra, Pedro estava aprendendo com o mestre, Pedro estava ali orando, fazendo até milagres junto com Jesus, mas Pedro ainda guardava a sua espada. Qual é a espada que você guarda?
Muitas vezes a gente está caminhando com Jesus e guardando espadas ainda, para o momento certo usar para atacar. Pedro aqui, a intenção dele era arrancar o pescoço de Malco, mas ele mirou errado, e ele errou o alvo, e arrancou só a orelha. E Jesus vai dizer para ele, os evangélicos nós que nós vamos ver, Jesus vai dizer, eu não vim causar uma rebelião, eu não vim causar guerra, eu não vim fazer com que os discípulos entrassem em briga, mas eu vim cumprir propósito. Jesus veio com determinação. Qual é o seu propósito? Você está caminhando com o Senhor há quanto tempo? E quais as espadas que você tem guardado? Será que é a espada da raiva, do ódio, do rancor, da falta de perdão, da perseguição, da inveja no coração? Porque dificilmente você vai ver alguém dizer que tem inveja. Dificilmente você vai ver alguém dizer, eu tenho inveja da irmã, eu tenho inveja do pastor, eu tenho inveja de fulano. Dificilmente você vai ver. A pessoa invejosa, ela mostra a inveja que ela tem com as ações. Ela é caluniadora, ela faz contenda entre os irmãos, ela não consegue ver a união da igreja. Quando ela vê os irmãos unidos, ela entra para trazer a discórdia. Quando ela vê muita paz no ambiente, ela entra trazendo dificuldade com o ambiente, trazendo confusão no ambiente. Uma pessoa invejosa, ela não tem paz, ela é uma pessoa que não tem paz. Provérbios capítulo 14 diz que agora eu esqueci qual é o capítulo de Provérbios, mas eu acho que é o 18, vai falar sobre a inveja, vai falar sobre a podridão dos ossos, vai falar que a pessoa fica assim. Por isso que a gente vê muitas pessoas enfermas, irmão, pela doença da inveja. É uma doença atualmente. Então essa pessoa que carrega esse sentimento maligno, ela não tem paz. Pedro aqui, ele carregava essa espada na sua cintura, a espada do ódio, a espada ainda que ele guardava no coração. Qual espada você tem guardado? Você precisa desembainhar essa espada e tirar ela de você, porque Jesus não veio fazer contenda, mas ele veio trazer essa paz e liberdade a nós. Então, o verso 11 diz assim, então Jesus ordenou a Pedro, embainha a tua espada, acaso não haverás de beber o cálice que o meu pai me deu? O que eu tenho de cumprir, eu vou cumprir. É isso que Jesus está dizendo. Guarde a tua espada, Pedro, porque ninguém vai impedir de acontecer o que já foi projetado desde o início, desde o começo, desde o propósito. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o que eu tiver de viver, eu vou viver. Homem nenhum na terra consegue impedir. Não tem capeta no inferno, demônio na terra, fofoqueiro, mexeriqueiro, invejoso, caluniador, não tem ninguém que consegue impedir o propósito de Deus na minha vida, a não ser eu mesma que não queira viver o propósito. Mas se eu tenho no meu coração determinado que vou viver tudo aquilo que Deus preparou, ninguém impede. Pode tentar parar, pode puxar tapete, pode botar pé, pode tentar fechar a porta, pode rodar. Tinha uma pessoa que não gostava de mim, uma irmã, uma certa pessoa que não gostava de mim, ela confessou isso pra mim. Ela falou que ela ia nas igrejas pra falar mal de mim, para as pessoas não me convidar para pregar. Irmão, pode ir na igreja falar mal, pode ir defamar nome para pastor. No lugar que eu não for é porque Deus não me quer lá. No lugar que eu não, no altar que eu não subi para pregar é porque o Senhor não me quer que eu suba naquele altar para pregar. Então eu tenho isso no meu coração. E essa pessoa perdia tempo fazendo isso. Em vão, irmãos. Em vão tentar fechar a porta para o outro, porque não adianta. Pode tentar fechar essa porta que Deus abre outra porta aqui. E tem pessoas que fazem isso mesmo. Tenta queimar, tenta defamar, fala mal, calunia, levanta contenda, inventa conversa, fala coisas que a pessoa não falou, inventa aquilo que a pessoa não fez, só para tentar parar, mas não adianta. Até esses opositores estão te empurrando para o propósito, até esses opositores estão te empurrando para o propósito. Pedro aqui estava empurrando, impulsionando Jesus para a cruz. Jesus viu mais ainda a necessidade de se entregar mais ainda, porque viu que Pedro não era liberto e ele precisaria dessa libertação. Então nós precisamos entender, ninguém vai impedir aquilo que Deus preparou. Então guarda a sua espada, tá? Guarda a sua espada, guarda a sua língua. Não usa mais a sua língua contra essa irmã, contra esse irmão, não vai adiantar nada. Você só vai trazer sobre você a ira de Deus, você vai trazer sobre você o tempo do julgamento de Deus. Não faça isso não. É para você viver milagre, abandona. Guarda essa espada, nega esse jeito maligno e começa a entregar a sua vida para Jesus. Qual a espada que você carrega durante o tempo que você conhece Jesus? Se tem uma coisa que eu oro, se tem uma oração que eu faço é essa: Senhor, não deixe entrar inveja no meu coração, não me deixa disputar com pregadoras, não me deixa querer ser melhor do que os outros, não me deixa se sentir inferior quando eu subir no altar. Irmãos, se eu subir no altar e falar Jesus te ama e descer, amém, eu não me sinto inferior nada. Pode ter lá os maiores teólogos naquele lugar, não desmereço o tempo de busca, de ensino, de estudo deles, o tempo de renúncia, de jejum, de oração, não desmereço, mas o que Deus vai fazer através da minha vida, vai fazer através da minha vida, e isso eu não preciso me sentir inferior, porque o dono da palavra é Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, é o Espírito que me usa, então eu não preciso me sentir inferior. Eu tenho que honrar essas pessoas, sim, reconhecer Deus, reconhecer onde Deus colocou eles, mas eu não tenho que chegar lá e me sentir inferior, não. Por quê? Porque a Bíblia me ensina que nós temos que tratar todos, cada um
superiores a nós, não se sentir inferior. Eu vou tratar aqueles homens dignos de honra, aquelas mulheres dignas de honra, como eles têm que ser tratados. Mas eu não vou me diminuir para dizer, eu tô aqui, eu não consigo pregar porque fulano tá. Não faça isso, irmão. Você tira a glória de Deus, você tira a grandeza de Deus. Não faça isso, não. Deus usa cada um da forma que ele chamou. Deus vai me usar do meu jeito, vai te usar do teu jeito, vai usar outro do teu jeito. Uns Deus vai dar muita sabedoria, outros Deus não vai dar muita sabedoria para não se perder. Outros Deus vai dar muita graça, outros, sabe? Cada um Deus vai usar da sua forma. Então aprenda isso, amém? Então, Jesus diante das autoridades. Aqui eles vão levar Jesus agora diante de Anás. Quem é Anás? Anás é genro, né, de Caifás. Pois, Anás ele era sogro de Caifás. Caifás era genro. Anás já não era mais sacerdote. Quem agora estava como sacerdote era o seu genro Caifás. Mas observa que Anás não está na cadeira, mas quem manda é ele. Ele não está na cadeira, mas quem dá as ordens é ele. Porque antes de levar Jesus a Caifás, que era o sacerdote daquele tempo, que deveria ser levado, primeiro que eles já estavam errados, que eles estavam julgando Jesus à noite. E esse julgamento aqui era desapropriado, esse julgamento que não era válido, mas a intenção era tão maligna, o propósito de se cumprir aquilo, a morte de Jesus. Essa reunião foi feita à noite, às escuras. É por isso que Jesus vai ao Quedron, que significa escura, quer dizer, as reuniões que estavam sendo feitas à escura para tentar matar Jesus. Aqui eles estavam ganhando tempo, eles levam até Anás para ganhar tempo, para se reunir todos os sacerdotes que tinham o propósito de levar Jesus à cruz e matar Jesus. Então eles estavam ganhando tempo para que todos se reunissem. Anás, eles não estava na cadeira, mas era ele que mandava. Conhece? Aquele que está na cadeira, mas quem manda não é ele. Ele até está na cadeira, mas quem manda é a mulher, quem manda é o filho, quem manda é o genro, quem manda é ele. Mas ele está na cadeira, mas é ele que manda. Ela está na cadeira, mas não é ela que manda. Só está na cadeira, mas tem alguém por trás que diz, é um boneco, é a marionete, né? Que é assim, moldada, que é ali direcionado, feito tudo aquilo que outros vão dizer. Isso é algo muito sério, irmãos. Anás não está na cadeira, Caifás está na cadeira, mas quem manda é Anás. Então é isso que a gente precisa entender. Jesus não causava risco nenhum, mas eles mandaram prender e amarrar Jesus. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus que conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás foi quem sugeriu que era conveniente morrer um homem pelo povo, né? No período de Páscoa ali dando ao povo aquilo que o povo queria, para emocionar mais o povo. Então aqui agora eles vão descer, Jesus vai passar por Anás, Anás depois vai levar até Caifás, porque ele vai ver o que tem que fazer, ele vai até Caifás, dá as ordens ele que vai dar, depois vai chegar perante Pilatos e diante do sumo sacerdote. A gente vai ver o cenário preparado. No verso 17, Pedro nega Jesus a primeira vez, porque Jesus falou que ele negaria. Ele nega na primeira vez. Jesus não falou nada escondido no verso 20, mas eles estavam ali tentando prender Jesus e achar algo para culpar. Mas não tinha nenhuma culpa em Jesus. Assim que Jesus viu os guardas ali, deu-lhe fortemente um soco no rosto. Quando Jesus responde, o verso 20 e 21, Jesus responde que ele falava abertamente, né? Que Jesus falou lá na sinagoga, Jesus falou no templo, e ele pergunta, por que me interrogais, né? Se eu falava abertamente, todos eles ouviam o que eu falava. Aí um dos soldados vai dar um soco no rosto de Jesus, verso 23, Jesus pergunta por que agredindo, sendo assim, Anás mandou Jesus a mão amarrada para Caifás, ele desce. E aqui vai passando de um para outro, Cristo é negado pela terceira vez, Pedro agora nega pela segunda vez no verso 25, e no verso 26, mais uma vez, Pedro vai negar a Jesus para se cumprir a profecia. Lucas capítulo 22, 61 e 62 diz assim, ó: e aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente os olhos, e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia predito antes, que o galo cantasse hoje, tu me negarias 3 vezes. Então, verso 62, Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Irmãos, isso é muito sério. Jesus antecipou a Pedro, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Tem pessoas que estão aí arrotando que não larga Jesus, que tem 40 anos de ministério, que tem isso, que tem, mas está negando a Jesus há muito tempo com as suas ações, está negando a Jesus há muito tempo com as suas atitudes, já matou, já perseguiu, já jogou para fora, já caluniou, já inventou falso testemunho, mas está arrotando que não nega a Jesus e já está negando a Jesus há muito tempo. Pedro vai se arrepender amargamente, Pedro vai chorar. Irmãos, não espera o remorso vir, não espera o processo vir, se arrependa
antes de fazer, se arrependa antes de acontecer. Deus, ele alerta antes, ele avisa antes. Pedro vai cruzar os olhos dele com os olhos de Jesus e ele vai lembrar, porque Jesus, nesse momento, quando ele nega pela terceira vez, vai olhar para ele e os olhos deles vão se cruzar e ele vai lembrar a palavra que Jesus avisou antes. Então pare, analise. Deus avisou antes, Deus alertou antes. Não espera acontecer. Aqui não dá para falar muito sobre Pedro, porque senão nós vamos estender muito tempo. Nós vamos ter muito assunto a partir desse capítulo 18 para frente aqui, até chegar à crucificação e a ressurreição de Jesus. Tem muito assunto ainda pra gente, então eu vou dando só um respaldo dentro dos capítulos também. Tudo armado. Verso 28 estava tudo preparado, tudo armado. O olhar... Olha só o olhar religioso deles, hein? O verso 28 diz assim: então os judeus levaram Jesus a Caifás, né? Para a casa de Caifás no pretório. Agora eu vou ler essa parte aqui que eu fiquei pensativa nisso aqui. E já estava amanhecendo, que no caso, por volta, a Ferreira de Almeida disse que era 6 horas, é o mais próximo. Aqui também, que é a King James atualizada, também diz que é esse horário. Aproximadamente amanhecendo às 6 da manhã. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejava comer a Páscoa. Pensa aí, olha o olhar religioso desse povo. Eles não queriam entrar dentro do templo, né? Não queriam entrar ali dentro do pretório ali romano, para não se contaminar, porque eles queriam participar da Páscoa, das ceias, das comemorações. Mas eles estavam a ponto de matar um inocente. Eles estavam a ponto de matar o inocente e eles não queriam se contaminar. Imagina aí o que a religiosidade faz com a pessoa, irmão. A religiosidade faz isso, mata inocente, persegue inocente e ainda senta na mesa para cear, orando a Deus: perdoa minhas falhas, perdoa os meus pecados. Matou, caluniou, defamou e tá ali preocupado com a religiosidade de alguém ver, de alguém saber e não ver ali a meia, não ver na festa. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. É a religiosidade o que faz com a pessoa. Assim Pilatos sai para fora e vai ter com eles. E aqui Pilatos fala no verso 31 assim, ó: entretanto replicou-lhes Pilatos: levai-o vós mesmo e julgai conforme a vossa lei. Ele está dizendo: vocês são judeus, leva ele que também é judeu e julga como a vossa lei. Julga vocês. Ao que lhe constentaram, responderam aos judeus: mas nós não somos autorizados. Eles não podiam matar. Então, se eles não podiam matar, eles precisavam usar alguém para matar. Pessoas que não podem colocar a mão, mas usa quem pode. Pessoas que não podem botar a cara, mas bota alguém na frente. Eles estão dizendo: nós não podemos matar, mas vocês podem matar. Nós estamos no período da Páscoa, da festa, nós não podemos te matar, tirar a vida dele, mas vocês podem, então mata vocês. Olha como é que eles estavam projetando tudo programado. Eles não podiam botar a mão, mas levantava alguém que podia colocar. Você está entendendo, irmão? É assim que muitos de nós estamos vivendo. Tem pessoas que não podem fazer, mas fica por trás e coloca na frente quem pode. Mata, calunia, joga pra fora e fica por trás fingindo santidade, dizendo que não fez. Isso é algo muito sério. Eu não posso colocar a mão, então eu coloco alguém para fazer por mim. É isso que os judeus fez aqui. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito. Haveria de acontecer, tinha que acontecer. Eu não posso fazer, mas então eu mando quem pode. Replicou-lhes Pilatos: porventura sou judeu? Porque Pilatos vai lá ter com eles e fala: eu vi esse homem não tem nada, esse homem é inocente, eu não tenho como julgar eles. Então eles falam assim: essa questão é tua. E outras falaram: não, é teu respeito, então você tem que matar porque você tem autoridade. Aí ele volta, vai falar com Jesus: porventura sou judeu? Por quê? Porque Jesus pergunta: você perguntou para eles? Ou essa pergunta é deles, ou essa pergunta é sua? Então Jesus vai fazer essa pergunta e ele vai falar: por acaso eu sou de vocês? Por acaso eu sou judeu? Aí ele vai falar isso aqui, ó: a tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Irmãos, isso é sério. Pilatos está falando para ele: seu próprio povo, a sua própria gente que me entregou para você ser morto. Isso é sério. Nós, como igreja, precisamos analisar nosso posicionamento. Quem nós estamos entregando para ser morto? Quem nós estamos entregando para Satanás? Quem nós estamos entregando? Irmãos, Deus vai cobrar da mão de muita gente coisas que as pessoas estão fazendo dentro da casa de Deus. Muitos se dizem cristãos, mas são os que estão perseguindo, caluniando e matando pessoas. Jesus vai falar no verso 27 que ele nasceu como homem e veio ao mundo com um propósito, né? Trazer o evangelho da salvação, mostrar o caminho. Ele veio para cumprir. Ele falou: não, meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos
viriam aqui e matariam a muitos, né? E tirariam da sua mão. Jesus não veio para roubar a cadeira de ninguém, não veio para roubar reino de ninguém. Ele veio para cumprir a promessa que o reino não é aqui, nós não ficaremos aqui. Então é isso que ele mostra para eles. Não fiquem preocupados, eu não quero a cadeira de vocês. Eles estavam matando Jesus porque achavam que Jesus queria a cadeira deles, a cadeira de religiosidade deles. Mas Jesus não veio com esse propósito. Jesus veio para trazer salvação e vida eterna. Jesus foi negado, Jesus foi chicoteado. Aqui no finalzinho, no verso 40, eles vão dizer que não querem Jesus, mas que soltassem Barrabás, porque era uma tradição soltar um prisioneiro no período da festa da Páscoa. E eles vão dizer, não solte esse homem, solte Barrabás. Esse homem poderia ser um revolucionário naquele tempo, que havia muitos revolucionários, como Judas, né, o Macabeus, que era um revolucionário, que se levantavam ali contra os romanos. Havia muita revolução naquele tempo, e muitos se levantavam e eram mortos, assassinados, né? E esse homem aqui também, Barrabás, era um ladrão, um malfeitor que estava preso, e eles trocaram o inocente por um ladrão, né? Eles trocaram. Não é muito difícil, né? Não está muito longe do Brasil, não, né? A gente está muito longe dessas situações aqui no Brasil, não. Então, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, te fortaleça. Amanhã nós voltamos no capítulo 19, se Deus em Cristo assim nos permitir. Que a graça do Eterno te alcance, que Ele te abençoe nesse dia, que a graça dele seja derramada e que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam Deus venham cooperar no dia de hoje para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Seja bem-vindo no canal, dá o like, compartilha, nós estamos juntos. Seja Jesus para a vida de alguém. Quando chegarmos a 1000 inscritos no canal, nós vamos gravar ao vivo para a glória de Deus. Amém? Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, porque o Senhor é fiel. Nós somos falhos, nós negamos o Senhor com muitas atitudes. Nós, Senhor, nós olhamos muitas vezes para trás, murmuramos, reclamamos, mas a tua misericórdia, Pai, a tua graça tem nos dado força para prosseguir a caminhada. O Senhor foi até o fim. O Senhor cumpriu a promessa. O Senhor cumpriu o propósito. O Senhor cumpriu a missão. Nos ajuda a cumprir esta missão, Senhor, e ir até o fim, glorificando e exaltando o teu nome, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça do Eterno te fortaleça. Oh, glória!